Olá meus caros inscritos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Diário do DM. Eu sou o DM, estou aqui para passar mais algumas dicas muito interessantes acerca da previsibilidade dos jogadores. E hoje a gente vai usar alguns elementos de D&D Old School. Geralmente vocês já devem ter percebido que o canal ele tem essa pegada de trazer alguns elementos da velha escola, do D&D antigo, dos primeiros jogos, das primeiras edições, para implementar seus jogos. Então, se você tem interesse nessas dicas, já fica por aí, já compartilha esse vídeo com seus amigos, manda no seu grupo de RPG, deixa seu like, que o nosso papo vai ser bom. Hoje a dica do DM é sobre previsibilidade. Previsibilidade é a capacidade de você prever algumas ações. E os jogadores por muitas vezes vão ter essa capacidade de previsibilidade de maneira positiva e negativa. De maneira positiva quando eles preveem alguma coisa, algum recurso que eles vão precisar durante o jogo, formas de se precaver de perigos no futuro dentro da história do jogo, e de maneira negativa quando eles começam a prever fora do jogo. É uma meta-previsão muito parecida com o metagame, né? Enquanto os jogadores, não como personagens, mas como jogadores mesmos, começam a prever os rumos da história em certos aspectos muito específicos, e isso prejudica o andamento do jogo. E especificamente, essa previsibilidade mais prejudicial é a previsibilidade do combate. E como que ela acontece? Nós conhecemos uma dinâmica chamada de nível de desafio. A dinâmica do nível de desafio está vinculada diretamente aos desafios propostos pelo bestiário, pelo livro dos monstros, aos jogadores. Então, os monstros, desde a terceira edição e alguns outros pontos anteriores, são listados por nível de desafio. Então, na terceira edição em diante, você já vê monstros de nível de desafio 1 para você colocar em jogos de primeiro nível, níveis de desafio 2 para você colocar contra jogadores de segundo nível e por aí em diante, Você sempre segue o mesmo rumo, sempre vai vendo dessa mesma dinâmica de nível de desafio. O nível de desafio ele serve para você ter um parâmetro de que tipo de inimigo e que tipo de habilidades podem ser balanceadas com as dos jogadores, com as do grupo dos personagens dos jogadores. Ou seja, você tem ali um Goblin, esse Goblin ele pode ser um perigo para os jogadores de primeiro nível. Então você tem habilidades específicas do Goblin que estão balanceadas e que podem oferecer algum tipo de desafio não muito difícil para os jogadores de primeiro nível. Só que quando isso começa a se tornar uma dinâmica muito presente nos jogos, você vê falas do tipo: o mestre não colocaria um monstro desse nível dentro desse jogo, dentro dessa campanha, porque nós estamos no nível 3, então vamos ter essa segurança de prosseguir o nosso caminho. Ou seja, o jogador ele já começa a prever de maneira que o nível de desafio dos monstros que o mestre coloca, dos inimigos que o mestre propõe dentro daquele jogo, daquela campanha, estarão acompanhando o nível dele, que ele tem aquela segurança previsível de que ele sempre estará seguro atrás do nível de desafio que vai ser proposto pelo livro dos monstros, pelo nível de desafio da besta, do monstro que está lá proposta para você colocar no seu jogo. Torna um problema tremendo quando essa previsibilidade começa a mecanizar o jogo. Os jogadores eles não têm mais aquele receio ou medo da possível morte que possa vir a acontecer, e nem tanto assim da própria morte em si dos personagens. O próprio fato de não terem perigos que possam ser insuperáveis ou mesmo letais não deixa com que os jogadores tenham aquela experiência de medo ou de perigo iminente. É claro que os mestres eles podem contrabalancear isso, eles podem simplesmente pegar um monstro de nível de desafio mediano e podem fazer com que ele se torne mais forte, ou mesmo não usar essas regras, ou surpreender os jogadores colocando um monstro absurdo de poderoso repentinamente dentro dos jogos, para que eles tenham certeza de que, apesar deles estarem ali seguindo o seu caminho, dentro dos seus níveis seguros ali, aparentemente, muito entre aspas, seguros atrás do nível de desafio que o mestre vai propor contra eles, eles também estejam expostos aos perigos gerais que o mundo oferece, que a campanha de jogo oferece dentro daquela trama proposta pelo mestre. Então, o nível de desafio ele se torna um elemento ruim quando ele começa a entrar na capacidade de previsibilidade dos jogadores e quando eles começam a prever que tipo de coisas e desafios o mestre vai colocar e se achar numa profunda segurança de que,
o mestre não colocará a gente para enfrentar um Tarrasque. Um Tarrasque jamais aparecerá nesse jogo, afinal de contas, né, nós somos nível de desafio, nós somos nível 3, então os níveis de desafio de monstros serão equivalentes a nível 3. Então isso cria uma falsa segurança para os jogadores que atrapalha o processo. Então o mestre ele precisa começar a trabalhar isso. E aí eu vou dar uma pequena solução que serve de dica. Essa é a dica do DM do vídeo de hoje. Como contrabalancear essa previsibilidade de nível de desafio dos jogadores, que é tão negativa e tão prejudicial aos jogos. Na hora da concepção do jogo, o próprio mestre já pode começar quebrando essa mentalidade dentro dele mesmo. Nós, como mestres, muitas vezes estamos impelidos a pegar monstros de nível de desafio, desafios que sejam medianos aos jogadores, porque nós sabemos que ali no primeiro nível os personagens estarão limitados em alguns aspectos de nível, de habilidades, enfim. Isso não é ruim, isso é certo. Os níveis de desafio estão lá para ser um parâmetro de balanceamento para lidar com os níveis de habilidades dos jogadores. Só que você acaba seguindo esse processo muito à risca, não desafiando tanto o jogador em si. Como por exemplo, se você pensa que os seus jogadores de primeiro nível não têm capacidade o suficiente para passar por uma determinada masmorra com alguns enigmas, ou enfrentar, sei lá, um monstro um pouco mais forte, ou ter aquela noção de que o perigo que está na minha frente é muito maior do que eu não irei enfrentá-lo, eu inventarei uma forma de escapar, de burlar esse perigo, enfim, de fugir. Se o mestre ele já não pensa que os jogadores possam fazer isso, pensar nisso, já tem alguma coisa errada. Então, como resolver isso, né? Na hora da concepção do jogo, entra aquilo que, né, o elemento de jogos mais old school se chama naturalismo gygaxiano. Né? É um naturalismo gerado pelo Gary Gygax nos primeiros jogos, em que quando ele gerava um ambiente, ele gerava o bioma daquele ambiente. E isso casa muito com a questão do mini-cenário que eu já trouxe em outros vídeos aqui do canal. Né? Quando você vai conceber a sua campanha, né? Você tem ali um pequeno local onde o jogo vai começar. E você pega aquele cenário, aquele mini-cenário, como uma aldeia, como uma cidadezinha, como uma estrada, como uma prisão, como uma caverna. E você define, bom, aqui está o mini-cenário. O que há nesse cenário? Você começa a se perguntar, que tipo de criaturas habitam aqui? Né? E você começa a pensar, não, essas criaturas podem habitar aqui porque faz sentido com o bioma desse lugar. Qual a história desse lugar? Então você começa a pensar numa história para esse lugar. E começa a encaixar essas coisas de modo que faça sentido. Ora, se os jogadores estão invadindo, né, entrando dentro da tumba de um antigo necromante, supõe-se que talvez esse necromante ainda esteja por lá como um lich, e que talvez seja muito poderoso, e que talvez venha a vencer os jogadores. E os jogadores têm que estar capacitados, prontos e esperando por essa possibilidade. Ao montar aquele mini cenário, o mestre deve observar cada detalhe daquele cenário. Faz sentido colocar um hobgoblin aqui? Ele ficaria aqui? Faz sentido colocar um beholder aqui? Faz sentido que isso seja uma tumba de um necromante se tem kobold? Kobold habitaria aqui? Por que o kobold estaria aqui? O que motivaria esse animal, esse monstro a habitar nesse lugar? Você, dentro daquele mini cenário, cria uma rede complexa de interligações que tornam aquele bioma, que, por exemplo, pode ser o bioma de uma masmorra, torna aquele bioma único, e os jogadores interagindo com aquele bioma, eles podem ter diversas experiências. Existe uma dinâmica de jogos chamada Hexcrawl, que é uma exploração de terrenos baseada em hexágonos, em que alguns sistemas propõem uma geração aleatória de ambiente. Então você gera ambientes, gera criaturas aleatoriamente baseadas em tabelas que estão naquele local, que estão naquele ambiente. Por vezes, dentro daquelas tabelas, pode ser que apareça um monstro muito poderoso que viverá lá. E aquele vai ser o covil dele. Então os jogadores, mesmo que eles passem por ali e acabem tendo contato com esse monstro, infelizmente, acaba que é uma experiência única para os jogadores. Eles podem acabar morrendo, né? Pode acontecer uma morte do grupo total, mas isso sempre cai na experiência do personagem, sempre cai na experiência do jogador, na verdade, de que nem sempre o jogo vai estar concorrendo para que ele possa sobreviver e alcançar seu objetivo. É muito interessante pensar também pelo lado de que o mestre é aquele que propõe os desafios e os perigos, e é aquele que expõe e encaixa o jogador dentro do cenário. E o jogador ele deve arcar com as consequências das suas próprias decisões, mesmo que essas decisões sejam muito tolas e que acabem levando o personagem do jogador à morte ou a fins muito piores que a morte.
Isso pode acontecer com muita frequência. O mestre ele não precisa estar ali tentando, você tem certeza que você vai fazer isso? Olha lá, dá para fazer isso? Nós mestres muitas vezes fazemos isso porque percebemos que os jogadores estão prontos a tomar uma decisão que talvez fosse muito ruim para eles e para o grupo. Mas é uma coisa que pode atrapalhar a dinâmica do jogo. E é bom sempre nós deixarmos os jogadores arcarem com as consequências das suas ações. E um jogo gerado com um bioma próprio, com criaturas naquele ambiente, desafios daquele ambiente, que estão fixos lá não em função dos jogadores, não em função do nível de desafio dos jogadores, mas em função do ambiente em si e como logicamente aquele ambiente interage ali sem a presença dos jogadores. Nós precisamos sempre lembrar que geralmente grupos de aventureiros que estão em algum lugar são sempre um elemento estranho à dinâmica do local. Um grupo de aventureiros, por exemplo, ele sempre é um elemento esquisito e estranho dentro de uma masmorra. Não se espera um grupo de jogadores lá dentro, personagens aventureiros. Os exploradores estão indo lá justamente porque eles querem tesouros, querem explorar, querem achar coisas, enfim. Essa é uma dinâmica que se deve começar a pensar. Se você está vendo que essa capacidade de previsibilidade negativa, que o jogador está conseguindo se esconder naquela segurança de que você jamais colocará coisas de nível de desafio muito alto, e como ele, jogador de nível 1, não precisa ter medo, você não vai colocar um dragão no primeiro nível, aquelas masmorras ali talvez no máximo tenha um goblin e um kobold, talvez não tenha nada, talvez um esqueleto. Se você começa a perceber que isso está impactando de maneira negativa, começa a criar um ambiente de maneira que ele interage dinamicamente com ele mesmo. E quando os jogadores entrarem lá dentro, eles estão encaixados dentro daquele ambiente. Isso faz com que você perca o medo da letalidade, das possibilidades dos desafios, que isso vai acontecer, com certeza vai acontecer, né? Os jogadores têm que estar preparados para a morte, eles têm que estar preparados para morrer, perder o seu personagem, isso é uma dinâmica do jogo, mas ao mesmo tempo eles também têm que, nesse processo, desenvolver aquela acuidade da percepção de que talvez aquele ambiente ali ele não tenha sido construído em minha função e o mestre não tenha feito essa história para mim, mas tenha criado aquela história ali e que eu estou entrando nela como um elemento a mais e que eu, como jogador, posso impactar diretamente dentro dessa história, positiva ou negativamente. E essas são as dicas do DM de hoje. Se você percebeu que os seus jogadores estão começando a se esconder e ter aquela segurança, aquela falsa previsibilidade, aquela falsa segurança de que você nunca colocará alguma coisa que possa matá-los, comece a pensar dessa forma. Crie um ambiente em função dele, crie um mini-cenário, crie o bioma do cenário. E aí é isso que é o naturalismo gygaxiano, o naturalismo do Gygax, é o naturalismo daquele ambiente criado de maneira natural e orgânica, conforme seria de fato, de verdade. E assim os jogadores têm um desafio maior e eles podem progredir em experiência, né? Então essas são as dicas que você pode ter. Nível de desafio, bom, nos meus jogos eu não costumo usar nível de desafio, não gosto de usar, eu uso apenas como parâmetro. Tem lá um parâmetro, olha o nível de desafio tal. Quando eu estou mestrando algum jogo que tem essa regra de nível de desafio, eu costumo pensar assim, bom, pois bem, talvez eu coloque ou não, mas vamos lá, vamos ver a dinâmica do ambiente. Cabe colocar isso daqui aqui, né? Então pensa assim, vai testando isso nos seus jogos, vai vendo se isso funciona, vai vendo se isso dá, vai colocando aqui e ali algum elemento. Se seu time já está fazendo assim, se o seu time dos jogadores já está fazendo assim, começa a pensar nisso. E você como jogador que está ouvindo, começa a pensar se isso também não seria bom de ser implementado nos jogos do seu mestre. Será que o mestre ele não está se protegendo demais ali de trás dos níveis de desafio com medo de matar os jogadores? Comece a desafiar o mestre também a colocar esse tipo de perigo. Comece a desafiar o mestre a parar de ter pena dos jogadores e aquela piedade de matá-los. Deixe que os personagens possam arcar com as suas consequências e isso pode trazer muita experiência para a mesa. Então é isso, meus caros, né? Fiquem com mais um Dicas do DM. Deixem aqui os seus comentários, alguma dica, alguma dúvida, o que vocês acharam dessas dicas aqui e compartilhem com seus amigos, deixem seu like e nos vemos entre os dados.